Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Mais alguém animado aí com a live de hoje? Porque eu tô mega ansiosa. Esse assunto sobre organização e planejamento para mim é bem importante. Vou esperar que a Evelyn chegar. A Evelyn já chegou. Já vou chamar a Evelyn aqui para entrar conosco. Esperando. Gente, planejamento não é fácil. Fazer e cumprir, né? Oi, Oi. boa noite, Boa noite, tudo bom, Evelyn? bem, e você? Tudo bom também. Obrigada por ter aceito esse convite. Fico muito feliz. Nossa, faz muito tempo que eu não faço live. Muito tempo, fazem bons meses aí. É que você está focada em outra parte agora, né? Mas eu gosto muito de fazer live, tô ansiosa. Ai, que bom. Boa noite, pessoal que está chegando. Priscila, Isabela, que legal. E aí, vamos começar então? Porque tem muito assunto, né? A gente fez um roteiro aqui, gente, que deu várias páginas. Então, ó, já pega uma folha, um caderno, alguma coisa para você anotar. Que, ó, se é para planejar, já começa planejando aqui como você vai anotar o conteúdo da live. Então, pega aí um caderninho para você anotar. Tá, então eu já vou anotar aqui. Olha só, essa semana eu fiz uma enquete com o pessoal e assim, muita gente votou nessa parte que fica sem tempo, deu 100%. Eu até compartilhei hoje que o pessoal não tem tempo para muitas coisas. Por que que você acredita nisso, que essas pessoas andam tão sem tempo? Quero até perguntar aqui, temos 5 pessoas aqui ao vivo. Se você tá aqui e acha que não tem tempo, comenta eu aqui pra gente. Comenta eu, porque se você falar que tem tempo, vai ser muita raridade. Todo mundo, a gente até brinca quando a gente encontra alguém. Nossa, quanto tempo, que saudade, como que estão as coisas? Ah, tô na correria. Todo mundo fala isso, estou na correria, estou correndo aqui. Só que na verdade não. Tem até um mentor de produtividade, o Christian Barbosa, ele é um dos maiores nomes assim de produtividade no mercado. Que ele fala para as pessoas que elas precisam parar de correr e começar a andar. E essa é a realidade, porque a gente fica tão focado em tantas coisas, a cabeça borbulhando tanto, que a gente não percebe que tem tempo sim. O que está faltando é exatamente o que você falou nos stories: prioridade. E para isso eu queria até fazer uma dinâmica com vocês, começar aqui a live fazendo uma dinâmica, que eu já fiz essa dinâmica nos meus stories, eu estava começando aqui e todo mundo ficou muito surpreso. De verdade, você vai ver que você tem tempo, você não está sabendo organizar o seu tempo, não está sabendo priorizar. Então, vamos lá, é super simples, tá, gente? Todo mundo vai conseguir fazer essa dinâmica. Eu acho que até você consegue fazer a dinâmica, você só vai precisar escrever em algum lugar. Vamos fazer assim. Digita aí no comentário 24 vezes a letra X. Cada uma dessas letras vai corresponder a 1 hora do seu dia. Então, digita aí 24 letras X. Não precisa enviar, tá? Não precisa, é só pra gente fazer essa dinâmica. Digitaram 24 vezes a letra X aí. Digitar bem direitinho. Confere aí se tem 24, senão a dinâmica vai dar errado, tá? 24 vezes a letra X. Agora vamos lá. Pensa aí, quanto tempo somando você leva para jantar e almoçar? 1 hora? 2? Quanto tempo será? Normalmente, se a gente fizer uma média ali somando, né? Sei lá, meia hora no almoço, meia hora no jantar, ou então, no máximo, 1 hora em cada um desses momentos, né? 1 hora de almoço, 1 hora de jantar. Você vai apagar. Se você leva 1 hora para jantar e almoçar, apaga um xizinho. E você vai apagando, tá? Quanto tempo você trabalha? Você leva 8 horas no trabalho, então você vai apagar 8x. Apaga o correspondente aí quanto tempo você trabalha. E quanto tempo você dorme? Em média, né, gente? É difícil às vezes a gente calcular quanto tempo a gente dorme. Vamos ver, ó. Dormir, trabalho, tomando banho, né? Fazendo a higiene pessoal, enfim. Quanto tempo será que por dia que você gasta? Uma média aí. Será que 1 horinha? 2?
E cozinhando, né? Aí cozinhando também tem que pôr na ponta do lápis, né? Que a gente não só almoça, a gente não só come, a gente também tem que cozinhar. Apaga aí quanto corresponde aí. Agora, se tiver alguma outra atividade que você faz diariamente e que leva um pouco tempo do seu dia, também você pode apagar o X correspondente. Agora, comenta aqui pra gente quantos X sobraram do seu dia. Quanto sobrou no seu? Eu já posso falar? Pode. Olha, porque assim, eu trabalho CLT 3 vezes na semana e nos outros dias eu trabalho aqui produzindo conteúdo digital. Nos dias que eu trabalho CLT, como eu gasto 2 horas de trânsito, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, me sobram 2 horas no dia. E aí, Duas fazer o que eu horas. quiser. E nos outros É dias um que eu trabalho aqui produzindo conteúdo, me sobram 4. 4 horas. Tá. E vocês, gente, quero ver aí quantas horas sobraram, quantos xizinhos sobraram aí pra vocês. Porque todo mundo marcou lá que tá sem tempo. E todo mundo que eu faço de dinâmica fica surpreso, porque a gente gasta esses X que sobraram aí no celular. Que às vezes gasta e nem vê que foi esse tempo. Eu até estava vendo uma pesquisa esses dias que a gente atualmente recebe em 72 horas o equivalente ao que nossos avós recebiam quando tinham a nossa idade, assim, mais ou menos, em 8 meses. Recebem em 72 horas o que eles recebiam em 8 meses. Esse turbilhão de coisas que ficam na nossa cabeça é o que faz a gente achar que não tem tempo. Mas a gente tem tempo. A gente não está sabendo organizar todo esse tempo que a gente tem no nosso dia. E é isso que eu quero ajudar. Ó, a Isabela falou que mais do que ela imaginava, tá vendo? A gente gasta esse tempo e nem vê. A gente não vê que gastou esse tempo. Às vezes a gente entra no Instagram para ver uma coisinha, fica lá rodando, quando viu, passaram minutos ali do nosso dia, meia hora, às vezes 1 hora. E esse tempo a gente podia ter aproveitado ele para os nossos objetivos. Ó, a Pri falou que tem um tempo bom aí, tá vendo? Né, Priscila? Bora aproveitar esse tempo. E aposto que marcou na enquete que tava sem tempo. Com certeza. Então é importante a gente ter essa consciência. O primeiro passo, assim, para a gente se organizar é a gente ter esse autoconhecimento. Será mesmo que a gente está sem tempo? Vão ter sim algumas pessoas que o tempo é bem reduzido, igual o seu, né? 2 horas quando você trabalha na CLT e 4 horas quando está trabalhando só em casa. É reduzido. Mas se souber aproveitar essas 2 horas de maneira correta, vai conseguir ser bem produtiva. Então, se você sobrou muitos X por aí, você precisa se organizar. Se não sobrou, ainda mais você precisa se organizar. Então, todo mundo aqui precisa de organização, mesmo quem tem muito tempo e quem tem pouco tempo. A gente tem que aproveitar tudo isso para alcançar os nossos objetivos. E é muito importante se organizar. Então, nessa live a gente separou algumas ferramentas, algumas dicas e também algumas dúvidas, se vocês quiserem ir deixando aqui para a gente no decorrer da live, que a gente vai falando, vai respondendo, né? Porque a gente precisa agora saber, né, por onde começar. Eu sei que eu tenho esse tempo, mas e aí? Eu não sei o que que eu faço. É muito difícil a gente saber onde começa, principalmente quando a gente tá com muita coisa na cabeça, né? A gente tá lá e pensa, tá, mas por onde que eu vou começar aqui a organizar o meu dia? Por onde eu vou começar a alcançar os meus objetivos? E mais errado ainda, tem pessoas que não têm objetivo. São as pessoas que não têm objetivos, né? Às vezes a gente fala, você falou lá nos stories, a gente precisa se organizar para alcançar os objetivos. E algumas pessoas devem ter pensado, tá, mas eu nem sei quais são os meus objetivos. Então, se você não tem eles definidos, anda um passinho para trás, primeiro define eles. Porque sem isso, você vai estar vivendo o piloto automático. E aí, do que adianta? Né? A gente precisa estar sempre correndo atrás das coisas que a gente deseja. Podem ser essas coisas grandes ou pequenas. O que importa é a gente estar dia após dia andando, né? Subindo essa escadinha para alcançar os nossos objetivos. E o primeiro passo, assim, para a gente começar a se organizar, é saber as nossas áreas de responsabilidade. O que são essas áreas de responsabilidade? É tudo que você é responsável no seu dia. Então, por exemplo, você tem filho? Então, o filho é uma responsabilidade sua. Você trabalha? Mais uma responsabilidade. A casa, sua saúde, o seu lazer,
é uma responsabilidade, né? Tudo que você precisa dar conta, que você precisa ter uma responsabilidade ali durante o seu dia, durante a sua semana, é uma área de responsabilidade. Então, o primeiro passo para a gente começar a organizar todo o caos, né, que a vida da maioria das pessoas está, é sentar. Pega a folha de caderno mesmo, não tem que complicar. E anota todas as suas áreas ali de responsabilidade. Então, casa. O que você faz para casa? Tem que fazer compra, tem que limpar, tem que cozinhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vai anotando. Da kombucha, o que tem que fazer com a kombucha? Tem que fazer isso, isso, isso. Tá, com os filhos, isso, isso, isso. Vai anotando ali tudo que você precisa ser responsável durante o seu dia. Não tem como a gente se organizar sem a gente ter clareza. Como que você vai organizar algo se você mal sabe o que você quer organizar? Né? É fácil falar que tá sem tempo, que tá uma bagunça, mas você nem sabe o que tá bagunçado. Aí não adianta, né? A gente precisa começar ali clareando tudo que está na nossa cabeça, entendendo de fato o que a gente vai precisar organizar ali no nosso dia. Então é só pegar um caderno e ir anotando ali as suas áreas de responsabilidade. Então, por exemplo, você, quais são as áreas de responsabilidade que você pensa aí jogando aqui? Suas áreas, quais são? Quando colocar no papel vão surgir outras. Vão surgir. Sim. Mas, por exemplo, igual eu sempre falo aqui sobre a saúde. Então, eu priorizo muito a atividade física todos os dias, a alimentação saudável. Só que onde eu peco muito é nessa parte de alimentação, porque eu preciso organizar meu tempo para cozinhar. E esse tempo para cozinhar, eu não priorizo, eu não organizo. Então, às vezes, acaba rolando um fast food, uma comida rápida. E aí não é legal. Tem até, É, inclusive, um perfil que eu gosto de seguir, que é Cozinha de Gente Moderna. Porque nessa nossa correria, comida congelada salva muito a vida. Então, você, igual você falou, de organizar um dia na semana, de repente, para cozinhar. Então, aquele dia, eu vou separar um horário para eu cozinhar e separar as marmitinhas para semana. Então, eu não preciso ficar todo dia cozinhando. Acredito que para exato. quem é mãe, quem tem filho, não sei se esse é o caminho, mas pode ser também uma saída. Sim, sim, com certeza. O primeiro passo é realmente esse: coloca no papel suas áreas. Então, se tem a saúde, mas também tem filho, quando você for planejar a sua rotina, é que você vai pensar, tá, qual a melhor saída que eu consigo unir os dois lados e ser prático para mim, né? Será mesmo que eu não posso dar para os meus filhos ali a marmita que eu vou fazer para mim no final de semana? Não posso fazer uma marmitinha para eles também? Né? Enfim, dá para a gente pensando nessas alternativas. Mas o primeiro passo é você ter essa clareza. O que você precisa organizar? É a sua empresa? É a sua produção de conteúdo? É a kombucha? É o seu trabalho de CLT que às vezes você precisa levar trabalho para casa? Né? O que você precisa organizar ali? Tem que ficar muito claro tudo o que você precisa organizar. Porque senão depois, quando a gente partir para o próximo passo, que vai ser definir a rotina, você não vai conseguir definir uma rotina de verdade. Vai sempre faltar alguma coisa. Então, se uma área que você tem é a saúde, se na sua rotina não tiver um local para você fazer as marmitas da semana, tá errada. A rotina já não vai funcionar. Vai chegar, você vai fazer a rotina certinha, mas vai faltar alguma coisa, porque você vai gastar às vezes mais tempo ali durante o dia cozinhando, né, fazendo almoço, fazendo jantar, enfim. Então, primeiro senta e realmente coloca no papel. Eu preciso organizar isso, isso e isso. As minhas responsabilidades são essas, essas e essas. Do que você precisa dar conta é realmente isso. E não é algo que você vai ter que fazer toda semana isso, tá? Esse processo. O que você precisar fazer todos os dias, todas as semanas a gente vai falar. Mas esse processo de sentar e definir as áreas, somente uma vez você fazendo já é suficiente. Então não pense que todos esses passos você vai ter que ficar fazendo todo dia, senão você realmente vai ficar maluco, tá? Alguns sim, alguns não. Tá? Por isso que é importante você anotar para você conseguir ir aplicando esses passos com calma durante o seu dia. Então, um Até caderno. mesmo, até mesmo para quem faz kombucha em casa, é interessante ter aquele horário separado. Porque muitas vezes
igual eu já vi gente fazendo, mistura, cozinha junto com o chá que está fazendo para kombucha, e aí aquela troca de bactérias dos alimentos atrapalha também na produção da kombucha. Aqui eu já deixei bem claro para o pessoal que eles têm que usar os utensílios separados dos alimentos. Só que o horário de produção também tem que ser diferente, então não pode deixar bater ali com o almoço ou com um lanchinho, tá fazendo a kombucha, tem que fazer só a kombucha naquele momento. Tá vendo? E certeza que muita gente faz isso, né? Para aproveitar. Colocou arroz para fazer, vai lá, faz alguma coisa da kombucha. Tá. Exatamente. Aí não funciona. E só quando você sentar e definir as suas áreas que você vai conseguir pegar cada uma dessas e ir distribuindo ao longo da sua semana. Então, a segunda coisa para você fazer é isso. Crie uma rotina para você. Aí você fala, ai, rotina é chato. Rotina só é chata se você fez ela errado. Fato, tá? Então, Não, você precisa fazer ela da maneira certa. e tem gente que confunde, né? Ah, mas vai virar uma rotina. Não, não é que rotina é chato, é que a gente precisa de ter uma rotina para fazer dar certo. Exatamente. Do que vai adiantar querer ali, por exemplo, comprou o curso aí de a fábrica de kombucha para aprender a fazer kombucha e vender. Mas não conseguiu porque não tem organização para construir toda a empresa da kombucha, porque tem várias coisinhas específicas, né? Você precisa estar de acordo com vários regulamentos, enfim. Mas não separou nenhum tempo para realmente fazer isso dar certo. E aí não vai adiantar. Você precisa ter a rotina com horários do dia específicos para você se dedicar a isso, e aí não vai ficar chato, porque você vai estar alcançado um objetivo que você tem. Chato é você viver uma vida que você não alcança nada que você quer. Isso é chato. É você viver ali no piloto automático. E é a rotina que vai fazer você alcançar o que você deseja. É a rotina que faz você alcançar os seus objetivos, né? Não é dormir, trabalhar, volta, dorme, trabalha de novo, enfim, fica nesse ciclo vicioso que não leva a lugar nenhum, só leva a sobreviver. Só que a gente não tem que sobreviver, né? A gente tem que viver. E para a gente viver, a gente alcança nossos objetivos. A gente só alcança quando a gente se organiza, quando a gente se planeja. Então, rotina não é chato. Só é chato se estiver errado. E como que a gente sabe se a rotina está certa? Quando nela tem todas as nossas áreas de responsabilidade. Então você pega lá, eu gosto de usar o Google Agenda, tá? Vitor, minha atual influencer favorita. Ai, socorro. Tuária não sou mais. Eu ia te perguntar qual é a ferramenta que você usa para organizar. Se É o você usa Google Agenda. Planner, se você usa, o que que você usa? Eu gosto muito do digital, eu sou muito adepta ao digital. Mas se você não gosta, dá super para adaptar realmente para o físico, né? Mas A sempre o galera digital. jovem, né? Digital. É a galera jovem. Sim, Exato! eu sou do papel. Eu sou aquela professora do giz. Não, brincadeira. Mas o digital surgiu para ajudar a gente. Surgiu, mas só que tem ferramentas que a gente se. Não sei, parece que se entende mais. Igual, eu também uso o Google Agenda. Mas quando eu coloco no papel que eu vou laticar, parece que dá mais certo. É, tem tem até uma, não lembro se é uma lei dos checklists, alguma coisa nesse sentido, que realmente, psicologicamente, quando a gente marca, libera uma substância no nosso cérebro de prazer, de dever cumprido, né? Então, realmente, quando dá o checkzinho, pode ser o check no digital também, mas às vezes o papel para algumas pessoas, né, a pessoa sente ali mais prazer. Mas o Google Agenda não seria. Mas assim como a dieta, a organização também tem os métodos que pode dar certo para um e para outros não. Exatamente. Exatamente. Por isso que é questão de testar mesmo. A gente tem que pegar, testar, não funciona ou adapta. Organização nunca vai dar certo para sempre. Eu uso muito digital. Por alguns meses eu usei o físico, voltei para o digital de novo, né? Então, às vezes a gente enjoa, o que não pode enjoar é da organização. Tem que se organizar e ir se reinventando. Mas o Google Agenda eu não substituo ele, por quê? No Google Agenda eu não ponho o que eu preciso dar check. E não é o certo.
né? O certo é você deixar no Google Agenda, deixar na agenda, pode ser agenda física também, somente os compromissos. Então, a agenda é só o que tem hora marcada, que tem data e hora marcada, além da sua rotina. Então, no Google Agenda, lá tem uma visualização semanal. A gente pode visualizar de forma semanal, de domingo a sábado. Né? Você consegue controlar as suas 24 horas. E é nisso que eu uso. Eu gosto muito de utilizar para isso. Porque eu separo dormir de meia-noite até 7, ter a rotina da manhã de 7 até 8, enfim, você vai gerenciar suas 24 horas do dia nesse Google Agenda. Você pode usar o papel, só que vai ser um pouquinho mais complicado de fazer esse seu gerenciamento. No Google Agenda, o que eu faço? Eu realmente bato o olho e eu tenho que ver todas as minhas áreas de responsabilidade. Eu posso até postar nos stories depois uma foto do meu Google Agenda para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Mas ele tem vários blocos de tempo. Então, se eu durmo de meia-noite até 8, tem o bloco de meia-noite até 8. Rotina da manhã, de 8 até 9. Então, ficam blocos coloridos, então fica muito fácil de visualizar. O tempo que está bloqueado, que é o de dormir, de trabalhar, de almoçar, e o tempo livre, que é justamente os xizinhos que sobraram ali quando vocês fizeram aquela dinâmica. E nesses xizinhos que você tem que colocar o restante das suas áreas de responsabilidade que sobraram. Então, é a saúde, é às vezes fazer a lição de casa com o filho, né? Que nessa pandemia, né? Às vezes demanda muito mais tempo ter ali que ajudar o filho para fazer lição de casa. Então, você vai bloquear os horários que já são ali específicos do seu dia. O que sobrar, você consegue colocar as suas outras áreas de responsabilidade. E eu gosto do Google Agenda por causa dessa visualização. No papel vai ser um pouco mais complicado, né? Mais complexo de você montar essas 24 horas do dia, mas dá. Tem como. Tem como também você fazer no Google Agenda e imprimir. Também é uma opção. Tem como imprimir, aí coloca na parede, enfim. Mas eu gosto do Google Agenda para isso. E a grande questão é essa. Você pegar e conseguir visualizar tudo que você tem para fazer de responsabilidade. Então tem que ter lá o horário de fazer marmita, o horário de fazer kombucha, o horário de se dedicar ao Instagram, o horário de ir para academia, o horário de fazer tudo tem que estar na sua rotina. Então, é muito importante isso. E o bom é que ele manda também um lembrete, né? Quando você coloca. É verdade. É muito legal. O Google Agenda é muito bacana, tem várias funcionalidades. Né? Quando eu comecei, eu não sabia de muitas, mas eu fui me aprofundando e é muito, muito, muito bacana mesmo. E é o que eu falo, não gosto do digital? Imprime. Eu duvido que você ache outra ferramenta que vai te dar essa opção tão simples quanto o Google Agenda. Porque é muito importante você ter essa sua rotina. Você ter a rotina ali ideal. Você vê que daqui para frente a gente vai falar da rotina real. O que tá mudo? Tá mudo para mais alguém? Eu acho que o João tá ouvindo, ó. Ele falou, você Claro que eu lembro, João. Já era muito novinho, mas eu lembro. estudaram juntos. Pois é. Acho que no 4º ano, né? Muitos novinhos. Acho que tá ok. Tá ouvindo? Tá. Então tá. É importante você ter essa sua visualização, porque só assim você vai conseguir fazer o gerenciamento das suas 24 horas. E a rotina ideal é que você vai fazer, tá? É que você vai fazer no Google Agenda. A real, você vai adaptando conforme forem as suas semanas. Por exemplo, não é toda semana que eu faço consultoria com outras pessoas, né? Eu trabalho fazendo consultorias. Então, eu tenho a minha rotina ideal, sem consultoria, e conforme for surgindo ali durante as semanas, eu vou adaptando. Então, se eu trabalho, sei lá, de 2 até 18, tem uma consultoria bem ali no meio, eu vou separando o tempo de trabalho, eu vou diminuindo. Né? E se eu sei que eu vou ter uma consultoria naquele dia, eu sei que eu não posso colocar muita coisa para fazer naquele dia, porque a consultoria demanda um bom tempo meu. E o que muita gente peca é nisso. Sai tacando um monte de coisa para fazer. Não consegue por conta dos compromissos e se frustra no final do dia, né? Aí não marca tudo, fica frustrado e aí não quer mais organizar porque não fez esse controle. Por isso que a rotina é tão importante. E a rotina ela só funciona se você também tiver o autoconhecimento, de saber que se você não consegue ir para academia de manhã, não coloca para ir de manhã, coloca para ir de noite, né?
trabalhe esse seu autoconhecimento, porque senão realmente vai ficar algo chato. E a rotina não é para ser chata. E a mesma coisa é, por exemplo, vai começar a treinar agora. Já vai colocar o treino todos os dias? Não vai conseguir, não vai. Então, seja sincero e coloca, eu vou 2 vezes, eu me comprometo aí 2 vezes. Igual o É meu verdade? planejamento que eu fiz essa semana, eu me comprometi a fazer pelo menos 2 dias certo. O meu problema, que acontece muitas vezes, eu sento, planejo, planejo tudo. Eu já cheguei a planejar um mês e não fiz uma semana. Mas era conteúdo, era o quê? Era conteúdo. Não, era, por exemplo, coisa de casa, lavar a janela, varrer casa todo dia, cuidar da planta, limpar a planta, coisa de casa. Entendi. Eu não recomendo fazer planejamento muito longo, porque às vezes é igual, por exemplo, nós somos cíclicas, né? Nós mulheres temos os nossos ciclos. E às vezes tem mulheres que não têm um ciclo regulado. Então você colocou para lavar a casa toda numa semana que você não tá afim, não tá motivada, não vai rolar. O planejamento vai ir por água abaixo. Então eu gosto de sempre planejar semanalmente, porque você já tem uma ideia do que vai acontecer na sua semana. Às vezes surgem também compromissos de última hora, bem no dia que você planejou fazer as marmitas ali da semana toda. Então não funciona, né? Você vai ter que adaptar todo o restante do seu mês, porque senão os horários não vão bater. Então, eu gosto de sempre organizar semanalmente, porque a gente consegue ter um controle melhor do nosso tempo. Porém, imprevistos vão acontecer. Isso é fato. A gente tem que estar ali aberto para eles acontecerem de verdade. A gente sempre tem que estar com tempo livre. Então, se você sabe que hoje você tem 3 horas livres, você não vai colocar a tarefa nas 3 horas todas. Coloca em 2 horas só. Coloca a tarefa que você sabe que você termina em 2 horas. Porque se acontecer alguma coisa, não vai acabar com o seu planejamento. Esse imprevisto que pode durar 1 hora. Agora, se não tiver nada, ocorrer tudo perfeito, pega uma tarefa do dia seguinte e faz hoje. Não tem problema também, ou descansa. Também é uma opção, né? Aproveita o tempo para descansar. O que é importante é a gente sempre saber que imprevistos acontecem. Não adianta a gente se frustrar por causa deles. É. O ruim é quando a pessoa quer descansar o tempo todo, né? Exato. Aí não funciona. Ou falta objetivo na vida. Exato. E a gente não anda sem objetivo, gente. Não dá. Pode ser algo simples, simples, simples. Você tem que ter um objetivo, porque senão é igual eu aprendi com a Natália Arcuri. Você não vai estar vivendo, você vai estar sobrevivendo. Eu levo isso muito a sério, assim, muito a sério mesmo. Tanto que algo aqui, primeiro passo, né? Área de responsabilidade. Segundo, a rotina. Terceiro, planejamento semanal. Para você planejar a sua semana, você tem que ter objetivo. O que que hoje tem que chegar na outra quinta-feira, você tem que ter feito? Porque senão você vai levando a vida sem ter um porquê. Vai chegar lá, você não vai saber se teve uma semana ok, não vai saber o que melhorar. Agora, se você definir o objetivo, definir que vou todo dia na academia, chegou na outra quinta, foi 3 dias, você vai ter que analisar o que que deu errado aqui. Ah, eu coloquei aqui para ir de manhã e nesse dia de manhã é corrido, eu vou ter que colocar esse dia de noite. Semana que vem tenta de noite para ver se dá certo. Ah, não, é porque eu preciso deixar um gatilho pronto ali para mim. Ou seja, você tem que acordar, a roupa já tá ali prontinha só para você vestir, senão você não vai. Até se acordar, pegar a roupa, né? Deixa pronta que é mais fácil você pegar e ir para academia. Então, quando você tem um objetivo e você tem mapeado o que aconteceu na sua semana, onde você mapeia na sua rotina, você consegue saber o que precisa mudar para dar certo depois. A gente precisa ter esse mapeamento, a gente precisa ter esses dados, senão não vai funcionar também. E essa análise você faz semanalmente também. Quando você vai fazer o próximo planejamento, você já analisa da semana anterior. Exatamente. Isso mesmo. É muito importante a gente ter um dia dedicado da semana, não precisa ser o dia todo, tá, gente? Mas sim, 1 horinha, por exemplo, domingo à noite, para você planejar. Então, coloca como compromisso com você mesma. Planejamento só vai funcionar, só vai beneficiar você. Então, compromisso seu com você. Todo domingo, 8 da manhã. Todo domingo, 8 da noite, eu vou sentar e planejar. Ok?
Compromisso marcado entre você e você. Você vai sentar, vai pegar ali sua agenda, né? Vamos supor que tô acreditando que você já tenha feito sua rotina. Então tá lá, a rotina tá feita, pegou a agenda. Primeira coisa que você vai fazer é pensar nos seus objetivos da semana. Então tá, essa semana eu quero postar todo dia, essa semana eu quero começar a fazer uma leva de kombucha, essa semana eu quero fazer 2 lives por semana, enfim, quero fazer tudo isso essa semana. Beleza. Agora, você anotou lá os seus objetivos da semana. E quais os seus compromissos da semana? Anota ali na agenda. Então, eu tenho compromisso quinta, 8 da noite, tenho segunda, 8 da manhã. Enfim, vai distribuindo. E sempre pense, se o seu compromisso, você se desloca até lá, conta também o tempo de deslocamento. Né? Porque senão o planejamento vai furar, não vai dar certo também. Depois disso, você vai pegar uma lista de tarefas. 2 ferramentas essenciais que a gente tem que ter: agenda, lista de tarefa. Agenda, como eu falei, não tem check. Agenda é só compromisso e rotina. Lista de tarefa tem o que a gente dá check, que são os nossos comprometimentos. Ontem eu estava vendo uma live que a moça ela falou isso. Eu não chamava de comprometimento, chamava simplesmente de tarefas, mas eu achei tão legal isso que eu vou começar a aderir. Tudo que é compromisso na agenda, tudo que é comprometimento com você mesma, lista de tarefas, que é onde você dá o check para você fazer. Achei muito legal isso que ela usou. Achei muito bacana. Então você vai pensar, ok, lista de tarefas em branco. O que você precisa fazer essa semana para alcançar os objetivos que você acabou de definir? E vai anotando. E para os compromissos, por exemplo, aqui para a live, a gente teve que fazer o roteiro. Então, era uma tarefa para o compromisso. Né? Às vezes você tem uma apresentação para fazer, para chefe, enfim, tem que organizar. É uma tarefa para conseguir cumprir o compromisso. Então, você anota tudo na lista de tarefas, os comprometimentos que você precisa ter para cumprir os seus compromissos e cumprir os seus objetivos. Depois disso, você vai sair distribuindo. Né? Então, segunda eu vou fazer isso, terça isso, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, de acordo com a rotina. Se sua rotina tá lá, segunda você não tem tempo, porque segunda é CLT, por exemplo, né, e sobram 2 horas só por dia, segunda não vai ter muita coisa para fazer. Terça vai ter mais que segunda, por isso que é importante aquele gerenciamento. E a gente só consegue gerenciar quando a gente tem esse autoconhecimento. E outra coisa importante é aquilo que você falou, que às vezes o que funciona para mim não funciona para você. E existem 3 tipos de pessoas. As metódicas, que são pessoas que vão pegar esses comprometimentos, essas tarefas, e definir hora certinha para fazer. Segunda, 9 horas da manhã eu vou fazer isso. Segunda, às 10 eu vou fazer isso. Tem gente que funciona dessa forma. Tem. Outras pessoas funcionam só definindo dias. Eu sou assim. Hora não, somente dia. Então, segunda é isso, terça é isso. Outras nem isso, somente a semana. Então, essa semana eu vou fazer isso, 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 isso. E aí, como que você vai saber o que você vai escolher? Chegou lá, acordou, sentou para trabalhar. E agora, o que eu faço? Por onde eu começo? Exatamente pela tarefa mais importante. Então, você vai ter lá na sua lista de comprometimentos, na sua lista de tarefas, 5 tarefinhas para você fazer na semana relacionada ao trabalho, ou 5 tarefinhas para você na semana relacionada a qualquer coisa. Ok. Se você sabe que é o horário de trabalho, porque está na sua rotina, que das 8 da manhã ao meio-dia é horário de trabalho, você vai focar somente nas tarefas de trabalho. Somente nelas. Como você vai escolher? Priorizando. Comece pelas mais importantes. O que são tarefas importantes? Que não têm prazo, mas que são importantes para você atingir os seus objetivos. Então, é isso que vai fazer você mudar de vida. As tarefas que têm prazo, normalmente são as tarefas que beneficiam outras pessoas, né? São tarefas ali urgentes. Elas não vão mudar a nossa vida. A gente precisa focar nas importantes. Faz as importantes, depois faz as urgentes, porque você precisa cumprir, tem um prazo. E por último, as outras que podem ser tarefas ali de imprevistos. Então é dessa forma que você faz a priorização de acordo com a sua lista de tarefas.
sua lista de comprometimento. Ficou claro como faz essa priorização? Sim, ficou, mas o que eu acho importante é, por exemplo, a pessoa não colocar também só o outro, né, no planejamento dele. Ele também tem que ter um tempinho para ele. Igual eu, por exemplo, o meu momento é o meu momento de treino, o momento, sei lá, do meu banho. Então, a pessoa, às vezes, eu cuido da minha mãe algumas vezes na semana, então isso eu coloco lá. Mas antes de cuidar do outro, para quem é mãe, tem filho, tem que cuidar de si e tem que ter isso no planejamento, né? Que não adianta só cuidar do outro. A Exatamente. gente Se a dá gente se aquilo que a deixa, gente tem. é verdade. Se a gente se deixa assim para baixo, a gente não consegue ajudar a outra pessoa. Teve uma moça que eu atendi numa consultoria que ela ajudava a família dela financeiramente mesmo. A família dela morava em outro estado, enfim. Só que chegou um momento que ela priorizou tanto a família dela que ela estava deixando, ela empreendia. Então ela estava deixando de ganhar dinheiro na empresa dela. E aí que ela percebeu, eu preciso me priorizar para eu ajudar a minha família. Somente se priorizando que ela conseguia, né, ganhar um dinheiro e ajudar a família dela. Então, esse exemplo, né, quando envolve dinheiro, é mais fácil da gente conseguir entender, conseguir exemplificar. É a realidade, a gente só consegue ajudar o outro quando a gente se ajuda. Quando a gente se ajuda, automaticamente a gente consegue ajudar a outra pessoa. Então, lá quando a gente define as nossas responsabilidades, as nossas áreas de responsabilidade, tem que ter você. Tem que ter coisas que você gosta de fazer. Tem que ter um lazer. Se você gosta de cuidar da saúde, por exemplo, tem que ter ali um momento do treino, um momento de você cozinhar coisas saudáveis se você gosta. Então tem que ter isso. E quando você formar a sua rotina, você tem que conseguir realmente visualizar. Horário de treino, horário de assistir um Netflix, se você gosta de assistir Netflix, tem que ter isso. Tem que ter e tem que cumprir. Né? Não adianta só ter lá e você não se esforçar para cumprir. Vai errar algumas vezes? Vai. O importante é você, dia após dia, analisar o que deu errado e não fazer de novo para você, com o tempo e realmente cumprindo essa rotina que você se propôs a fazer. A gente tem que fazer pela gente, não tem ninguém para fazer. Exatamente. Isso mesmo. E esse planejamento semanal é toda semana, tá? Foi o que eu falei. A área de responsabilidade você faz uma vez só, não tem problema, você não precisa fazer outras vezes, só surgiu uma nova área na sua vida, né? E você precisa refazer. Rotina também. Se não mudou as áreas de responsabilidade, fazendo uma vez, tranquilo, você não precisa ficar refazendo a rotina toda semana. O que você vai precisar fazer é adaptá-la. Igual eu falei, a gente não tem os mesmos compromissos toda semana. Então, você vai ter que adaptar a sua rotina ideal para a rotina real daquela semana. Agora, o planejamento, toda semana você tem que sentar, definir os objetivos, definir as suas tarefas, separar ali de acordo com o que funciona para você, se é por horário, se é por dia, se é só por semana. E nisso você começar a aplicar, sempre analisando o que deu errado, analisando o que deu certo para você sempre ir melhorando dia após dia para alcançar os seus objetivos. Né? O planejamento ele é focado nos objetivos e nos compromissos que a gente precisa, né, também cumprir com os compromissos que a gente tem. E outra ferramenta, eu falei de duas, né? Agenda, lista de tarefas. A última ferramenta obrigatória que a gente tem que ter, que pode ser até uma partezinha da sua lista de tarefas, é uma caixa de entrada. O que é essa caixa de entrada? É só a gente pensar no e-mail. E-mail, quando chega alguma coisa, vai direto para a caixa de entrada. Agora, no Gmail tem as separações, né? Promoção, enfim. Mas antes ia tudo para a caixa de entrada. Isso acontece com a gente. A gente precisa, tudo que chega de informação, tudo que chega de demanda, chega de tarefa, a gente precisa tirar da nossa cabeça e colocar no papel. Porque senão vai ficar aqui. A gente não vai conseguir focar no que a gente precisa fazer e se propôs a fazer durante o dia. Então, se você está lá no trabalho, sua chefe pediu para você entregar tal coisa para a semana que vem, mas você está lá, não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer. Aí não dá, você não vai nem focar no que você tinha durante o dia para fazer até chegar o dia de você entregar essa bendita coisa. Então, tira da cabeça, coloca no papel. Chegou uma nova informação, tira da cabeça, coloca no papel. A gente precisa pensar que o nosso cérebro é igual a um celular. O celular, quando ele está muito cheio,
ele trava. A gente trava também se a gente ficar cheio de informação na nossa cabeça. Precisa sempre ir esvaziando. Então, tenha uma caixa de entrada. Pode ser um caderninho que está sempre com você. Eu gosto de usar o Todoist, que ele tem uma aba específica para a caixa de entrada. E da caixa de entrada, você tira e define lá na sua lista de tarefas que dia você vai fazer ou que horário você vai fazer, né? Tudo depende da forma que você funciona. O Qual é o importante é nome? ter essa caixa de entrada. Todoist. Não, não Todoist. conheço. É muito bacana, ele tem várias funções bem legais. Tem o pago, eu uso só o gratuito, que é muito bacana também. Ele dá para usar de widget no celular, que deixa ali na página inicial, então não tem desculpa para não ver. Acho muito bacana mesmo esse aplicativo. Recomendo, se você gosta do digital, usar o Todoist. Se não gosta, Eu pode ser só a lista normal. eu uso aquele Keep, o Keep do Uhum. Google, para colocar essas ideias, assim. Às vezes ideias de conteúdo que a gente está andando no carro e pensou, aí É diz, legal. É legal também. Pode ser, para caixa de entrada, tanto faz. Pode ser uma folha que você tenha, e, por exemplo, os homens, né? Uma folha dentro da carteira, enfim, qualquer coisa. bloco de Só notas. precisa ter um local. E isso, um bloco de notas, qualquer lugar. Só precisa ter um lugar para você tirar da cabeça e colocar no papel. Caixa de entrada não vai ficar lá na caixa de entrada. Você vai tirar, riscar e pôr na sua lista. Colocar na sua agenda, se for um compromisso. Só que tudo vai passar pela caixa de entrada. Porque durante a semana surgem novas demandas para a gente fazer. Isso é fato, vão surgindo. A gente precisa tirar e colocar em algum local para você, ou no final do dia, organizar, ou só no próximo dia que você for organizar a sua semana. Por exemplo, se você definiu que é domingo, você pode somente no domingo olhar sua caixa de entrada. Né? Mas aí precisa ter mais ou menos uma noção do que você anotou lá. Porque algumas coisas você anotou na segunda para sexta. Você precisa olhar antes, né, e definir ali que dia você vai fazer aquela demanda. Mas o importante é ter caixa de entrada. Isso é crucial. Assim, a diferença que faz para todo mundo que faz consultoria comigo, que eu falo, tenha uma caixa de entrada, é surreal. Porque a gente tende a guardar as coisas na nossa cabeça e não é o ideal. A gente tem que ter um local para descarregar. Descarrega tudo que você vai se sentir até mais leve. De verdade. É verdade. Às vezes até para dormir, né? Exato, exatamente. Acorda no meio da noite pensando, ah, eu não posso esquecer disso que eu tenho que fazer. Exatamente. Deixa o caderninho ali, anota rapidinho, volta a dormir sabendo que do papel não sai. Não vai fugir de lá. Então É, depois você pega e organiza. tem É importante. cadernos, às vezes, que eu pego de cursos que eu fiz e revejo as anotações. Aí eu não... O importante é escrever e revisitar, né? Porque tem cada coisa legal que a gente escreve de ideias e depois, com o tempo, some. A gente É não verdade. olhou de novo. É verdade. Sempre é importante. Eu gosto de fazer essa visita, né, novamente, revisitar, no dia que eu vou planejar a semana. Pode ser um dia que você define para você. Você vai planejar a semana, vai planejar a rotina, vai ver tudo que você fez durante a semana passada para você atingir os objetivos. Às vezes, algo que você anotou no caderno pode te ajudar na nova semana, né, que tá para vir. Então, é sempre importante você também ter um dia para voltar e ver tudo que você anotou. Principalmente um caderno específico para isso. Tem um fichário onde eu coloco tudo, né? Que sair anotando em vários lugares também não funciona. Às vezes anota aqui, ali, sai. Eu ia falar Aí isso. não tá. Teve uma época eu montei um grupo no WhatsApp só comigo para anotar Uhum. coisas importantes. Anotava tudo lá, mas não revisitava, perdia. Também tinha o Keep, que anotava, mas eu também tinha o Trello, que tinha várias ideias. Então, Aí não dá. tudo jogado. Aí não dá. Você tem que definir as ferramentas. Vai ser Google Agenda, Todoist e Google Keep. É só isso. Não tem grupo do WhatsApp, não vai ter Trello. É só isso. E todo domingo, todo sábado, enfim, o dia que você definir, você volta e revisa. Porque aí sempre vai estar ali constante, limpo. Às vezes a gente fica com aquela sensação de peso porque tá bagunçado, a gente não revisitou, a gente sabe que tá faltando alguma coisa, às vezes você anotou lá e não lembra, né? Então é importante estar sempre revisitando aí as ferramentas que a gente definiu. Só que, claro,
Só consegue se tiver ferramentas definidas aí pra gente do sistema de suporte, né? A gente chama essas ferramentas de sistema de suporte. São as ferramentas que nos suportam durante o dia, que nos dão aquele suporte para a gente atingir os nossos objetivos. É um caminho, hein? Exato. Definir a ferramenta, depois planejar, e dentro do planejamento eu ainda tenho que colocar um horário para fazer o planejamento. Exatamente, que senão não vai. Então, voltando, não é difícil, é só precisar anotar, sentar e aplicar. Primeira coisa, área de responsabilidade. Segunda coisa, rotina. Na sua rotina tem que ter o quê? Todas as suas áreas de responsabilidade. Terceira coisa, planejamento semanal. Como você planeja a sua semana? Define o dia para planejar. Chegou no dia, você vai pegar, anota todos os compromissos na sua agenda. Depois os seus objetivos. Depois você vai pegar a lista de tarefas e anotar tudo que você precisa fazer para atingir os objetivos e cumprir os compromissos. Depois você só distribui, executa e vai analisando o que deu certo e o que deu errado. Não é difícil. O importante é sempre estar ali realmente analisando. Para mim, funcionou o Google Agenda? Funcionou, ok. Não funcionou, o que eu vou substituir? E vai fazendo esse processo. O importante é a gente não desistir, porque é o que eu falei. É a organização que leva a gente rumo aos nossos objetivos. E a gente só consegue ir se organizando se a gente for se adaptando, se respeitando, né? E fazendo ali as adaptações necessárias para a gente conseguir se sentir bem com o nosso planejamento. Errou, volta. Exato, o importante é não desistir. Legal. Ah, e aí eu vi que você colocou aqui sobre o respiro, que às vezes eu mesma, nesses dias que eu trabalho só produzindo conteúdo, eu fico muito tempo fazendo e eu acho que, sem querer, no meio do tempo, eu acabo me Dispersa. divagando. Uhum. Aí esse Dispersa. respiro seria um momento de descanso. Isso. É importante também a gente ter esse autoconhecimento de saber, eu consigo focar por 40 minutos seguidos. Ok, 40 minutos, vou pausar 10 para levantar, ir no banheiro, beber uma água e volto. A gente tem que ter esses momentos até para a gente conseguir manter a produtividade. Às vezes a gente acha que ser produtivo é ficar 10 horas trabalhando no dia. Do que adianta se você ficou 2 trabalhando e 8 ali dispersa, né? Fazendo qualquer coisa menos do que você se propôs a fazer. Quando você faz esses momentos de respiro, você consegue focar mais. Eu não lembro agora o criador do método Pomodoro, mas ele fala, né, segundo algumas pesquisas, que a gente só consegue focar por 25 minutos. Não, eu não acredito que seja para todo mundo, mas a gente pode começar fazendo o teste com 25 e vai aumentando. Eu foco em torno de 40 a 1 hora. Então eu coloco lá 40, 1 hora, depois eu levanto, vou fazer alguma coisinha, volto. Mas mais do que isso, além dessas pequenas pausas, a gente tem que ter pausas maiores, né? Então, trabalhou 4 horas, pausa 1 hora, né? Tem que ter esses momentos de descanso, de respiro, para a gente realmente respirar e voltar com foco, porque senão a produtividade vai por água abaixo. Não funciona. Não, ainda mais quem mexe com o computador, né? Também tem a tendinite. Uhum, exatamente. E até faz mal. Faz alongamento. Sai. Muito tempo sentado. É isso. Mas concluindo, assim, o mais importante que a gente tem que pensar quando a gente está falando de organização, de planejamento, é que o tempo e morte são 2 coisas que não voltam. A gente não consegue reviver uma pessoa, a gente também não consegue reviver o nosso tempo. Então, o tempo é um dos nossos bens mais preciosos. A gente tem que cuidar desse tempo realmente pensando que é uma preciosidade ali do nosso dia. A gente tem que fazer o bom uso do nosso tempo. Não ficar ali gastando só no celular, só nas redes sociais. Se você tem objetivos, gaste o seu tempo rumo aos seus objetivos. E eu sei que a gente também merece ficar, por exemplo, eu amo ver BBB, né? De uns tempos pra cá, eu gosto muito. Então não tem problema ter esses tempos de descanso. Mas eu tenho consciência de que esse tempo já está separado na minha rotina para assistir BBB. O resto tá rumo aos meus objetivos.
E até o BBB ajuda nos objetivos, porque é um tempo de lazer. Eu preciso ter lazer para também alcançar o que eu desejo no meu dia, né, na minha vida, enfim. Por isso que é importante de ter autoconhecimento também, em saber que se eu não gosto de ir na academia, se eu não funciono de manhã, para que você vai ficar se matando para ir de manhã se não funciona? Vai de noite, né? Não se martirize em relação a isso. Prioriza, coloca o que é prioridade para você no momento. É sua empresa, é a empresa que você está construindo, essa vai ser sua prioridade. É sua saúde, coloca como prioridade, cumpre, põe na sua rotina como realmente uma meta. Foi na academia, se dá uma recompensa, só não vale um chocolate, né? Aí não funciona. Se dá uma recompensa. Pode ser ver um filme, pode ser um episódio de uma série que você gosta. Se recompense e principalmente curta o processo. Porque somente quando a gente curte o processo, quando a gente tem consciência de que tá, eu tô fazendo isso por um bem maior, mas não precisa ser chato, que a gente consegue manter e a gente consegue atingir os nossos objetivos. Ah, legal. Show! Nossa, acrescentou bastante. Depois você assiste de novo e anota. É, vou precisar. Vamos ver se alguém tem pergunta, será? Isso aí, gente. Podem ficar à vontade, perguntar qualquer coisa que a gente vai respondendo. Sobre planejamento, organização. Se não tiver também, ficar com vergonha, manda no direct, não tem Também. problema. A Evelyn teve uma vez, deu um curso sobre Trello, que eu achei ótimo, maravilhoso. Nossa, o Trello assim, a primeiro momento ele é assustador. A gente abre aquele negócio em branco, cheio de botão, não sabe por onde começa. Mas o Trello é uma ferramenta muito legal quando a gente sabe usar. Sempre que eu trago alguma coisinha do Trello por aqui, o pessoal fica louco, pensando, meu Deus, me ensina a fazer isso. O Trello é muito, muito, muito legal mesmo. Quero abrir outra turma dessa minha. Era uma imersão, né? Imersão do Trello, mas eu quero abrir como curso mesmo, né? Com aulas gravadas, enfim. Sabe esse ano ainda, né? Tudo depende das prioridades. No momento, minha prioridade é outra. Mas quem sabe esse ano ainda. Momentos. Aí. Ó, Sem dúvidas. a Pri já falou um parabéns. Obrigada, Ai, Pri. que bom, Pri. Tem que aplicar agora, hein? Isso mesmo. Ó, Ó, a Elisane fez. Ela fez a imersão, gente. Tá vendo? Ó, já fiquem de olho aí que pretendo abrir outra turma esse ano. Vamos ver. Vamos ver aí como vai sendo. Mas fiquem de olho porque eu não conheço outros cursos assim de Trello no mercado. Não conheço e o meu é bem completo, tá? Não é porque o meu não, mas é bem completo. Principalmente para quem empreende, né? Eu foco muito em empreendedoras digitais, né? Mas assim, também algumas coisas se adaptam a quem empreende fisicamente. Então, fiquem de olho, já sigam, já acompanham. Quem sabe esse ano eu consigo abrir uma nova turma. não, abre sim. Eu fiz o lançamento do meu curso e a Evelyn que me ajudou total com o Trello. Ela fez, você organizou, né, para mim dois, um do calendário, esqueci o nome. Calendário editorial. Isso, calendário editorial e de todo a organização do lançamento. Se engana quem acha que é blogueirice, né, gente? Lançar envolve tantos passos, tantas coisas, que precisa ter uma ferramenta de organização. A gente não consegue lançar sem se organizar. Fato. Por isso que eu sou estrategista digital. Por que eu estou numa live de organização? Porque eu defendo muito que a gente não consegue lançar sem ser produtiva. A gente não consegue lançar sem a gente se organizar. Fato, senão a gente morre no processo, a gente não consegue altos resultados. Né? Que o digital, ele é algo que é muito ele volta muito dinheiro sem a gente fazer tantos investimentos. O maior investimento que a gente faz é realmente o tempo, a dedicação. Isso é fato. E a gente só consegue quando a gente se organiza. E é contínuo, né? Tem que estar aqui todo dia. É um trabalho. Sim, por isso que eu fico brava quando chama de blogueirinha. Vixe, queria eu ser a blogueirinha que ganha mimos, só faz ali
um merchan do Mimo, uma publicidade e ganha milhões. Pois é. Não, mas eu fico contente quando os amigos falam, nossa, tá blogueirinha agora. Mostra que eles estão vendo, né? Estão curtindo ali o trabalho também. Bom, eu acho que é isso. Sem mais perguntas. Agradeço o seu tempo, Que isso. agradeço o pessoal que participou aqui da live também. Acredito que você contribuiu bastante com a gente. E eu quero ver a galera aí que planejou marcar depois a Evelyn. Isso aí. Meu nome tem dois M's, viu, gente? Evelyn Gomes. Dois L's, dois M's para vocês conseguirem marcar por aí, tá? É isso O que aí. vocês acham do serviço pelo site Ninja? Olha, eu acho que é uma boa ferramenta para a gente começar a se inserir no digital, tá? Eu acho que é sim uma boa ferramenta, só que depende muito do serviço que você está prestando, viu? Eu acho que se você quiser uma ajuda, me chama no direct, explica mais sobre o que você faz, que eu posso te ajudar. Bom, então é isso. Obrigada mais uma vez. Que isso. Boa noite. Um Boa beijo. noite, amigo convite. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.